Olá, ouvintes do canal. Antes de começarmos nossa jornada pelos cantos mais sombrios do interior, eu preciso da sua participação. Se você está ouvindo isso durante o dia, pare por um momento e olhe pela janela. Vê aquela linha do horizonte onde a terra encontra o céu? Agora imagine essa mesma linha à noite, quando a escuridão engole tudo e você não consegue distinguir onde a terra termina e o vazio começa. Se você está ouvindo à noite, melhor ainda. Olhe para fora e tente enxergar além das luzes da cidade. Consegue ver? Essa linha indefinida, misteriosa, é exatamente ali que nossa história acontece. E se você está no campo agora mesmo, bem, talvez seja melhor trancar as portas depois dessa história. Deixe um like se você conseguiu visualizar essa linha. E se algo estranho acontecer durante nossa narrativa, conte nos comentários. Agora, vamos começar nossa jornada para um lugar onde as cercas não delimitam apenas terrenos. A propriedade dos Mendonça sempre foi conhecida na região por suas extensas pastagens e pelo gado de qualidade superior que criavam há mais de 50 anos. Mas quando Joaquim Mendonça morreu em 2019, deixando as terras para seu único filho, Carlos, ninguém poderia imaginar que aquele lugar pacato se tornaria o centro de uma das histórias mais perturbadoras que já ouvi em minha vida. Carlos tinha 42 anos quando herdou as terras. Morava na capital há mais de 2 décadas, trabalhando como engenheiro. E a única ligação que mantinha com a fazenda eram as visitas esporádicas durante o Natal e algumas férias. A propriedade havia sido administrada por seu Benedito, um homem de confiança da família que conhecia cada palmo daquelas terras como a palma de sua própria mão. A decisão de Carlos de se mudar definitivamente para a fazenda não foi bem recebida por sua esposa, Mariana. Ela argumentava que seria um retrocesso deixar a vida confortável da cidade para se aventurar no interior, especialmente com 2 filhos pequenos, Pedro, de 8 anos, e Ana, de 6. Mas Carlos estava determinado. Dizia que queria honrar a memória do pai e que a vida no campo seria melhor para as crianças. Em março de 2020, bem no início da pandemia, a família Mendonça se instalou na casa principal da fazenda. Era uma construção robusta de 2 andares, com paredes grossas de tijolo e um alpendre amplo que contornava toda a frente da casa. De lá, tinha-se uma vista privilegiada de quase toda a propriedade. Os pastos que se estendiam por quilômetros, o pequeno açude que refletia o céu como um espelho, e ao fundo, a cerca que delimitava o fim das terras dos Mendonça. Essa cerca era peculiar. Enquanto todas as outras divisas da propriedade eram marcadas por cercas de arame comum, sustentadas por mourões de madeira simples, a cerca dos fundos era feita de estacas de ferro negro, entrelaçadas por fios de arame farpado que pareciam mais antigos que o resto da propriedade. Seu Benedito, quando questionado por Carlos sobre a diferença, apenas dizia que aquela cerca sempre foi assim e que era melhor não mexer em coisa que funciona. Os primeiros meses na fazenda transcorreram sem maiores problemas. Carlos se dedicou a aprender sobre a administração rural com seu Benedito, enquanto Mariana tentava se adaptar ao ritmo mais lento da vida no campo. As crianças, por sua vez, pareciam ter se adaptado rapidamente, explorando cada canto da propriedade com a curiosidade natural da infância. Foi Pedro quem primeiro mencionou algo estranho sobre a cerca dos fundos. Durante o jantar de uma quinta-feira de junho, ele perguntou casualmente por que havia pessoas do outro lado da cerca durante a noite. Carlos e Mariana trocaram olhares. E o pai perguntou o que o menino queria dizer com isso. Pedro explicou que, quando não conseguia dormir, ficava olhando pela janela do quarto que dava para os fundos da propriedade e via silhuetas paradas do outro lado da cerca, como se estivessem observando a casa. Mariana imediatamente ficou preocupada,
Mas Carlos tentou tranquilizá-la, dizendo que provavelmente Pedro estava confundindo sombras de árvores com pessoas. O problema era que na região da cerca dos fundos não havia árvores grandes o suficiente para criar sombras tão definidas quanto o menino descrevia. Na manhã seguinte, Carlos decidiu investigar. Caminhou até a cerca dos fundos acompanhado de seu Benedito, que parecia visivelmente desconfortável com a situação. Do outro lado da cerca, havia apenas um campo abandonado que, segundo o administrador, pertencia aos herdeiros de uma família que havia deixado a região décadas atrás. Seu Carlos, disse Benedito, tirando o chapéu e coçando a cabeça grisalha. Aquela terra ali do outro lado, é melhor não ficar muito curioso sobre ela. Tem coisa que é melhor deixar quieta. Carlos riu da superstição do velho, mas algo no tom de voz de Benedito o fez prestar mais atenção. Que tipo de coisa, seu Benedito? O administrador olhou para a cerca como se ela pudesse ouvi-lo. Aquela família que morava lá, os Tavares, eles sumiram de uma hora para outra. Foi lá pelos anos 1980. Um dia estavam lá, no outro tinham desaparecido. Deixaram tudo para trás, casa, móveis, até o gado, como se tivessem evaporado. E o que aconteceu com a propriedade? Ficou abandonada. Os parentes tentaram vender, mas ninguém nunca quis comprar. Dizem que de vez em quando aparecem pessoas interessadas, fazem a visita, mas nunca mais voltam para fechar negócio. Tem gente que fala que houve coisas estranhas vindo de lá durante a noite. Carlos balançou a cabeça, cético. Seu Benedito, o senhor não pode acreditar nessas histórias. Provavelmente os Tavares tiveram problemas financeiros e mudaram durante a noite para não pagar as dívidas. Acontece mais do que se imagina. Mas mesmo com seu ceticismo, Carlos não conseguia ignorar completamente a sensação estranha que sentia sempre que olhava para aquela cerca. Havia algo perturbador nela, algo que não conseguia definir. Talvez fosse a cor escura das estacas de ferro, que contrastavam com o resto da propriedade. Ou talvez fosse o fato de que, por mais que olhasse, nunca conseguia ver claramente o que havia do outro lado, mesmo em dias ensolarados. As semanas passaram e os relatos de Pedro sobre as silhuetas noturnas continuaram. Mariana começou a ficar cada vez mais nervosa, especialmente porque Ana também começou a mencionar as pessoas que ficam paradas do outro lado da cerca. Carlos decidiu que precisava tomar uma atitude mais definitiva. Em uma noite de lua cheia de julho, ele se posicionou na janela do quarto das crianças com um binóculo, determinado a descobrir de uma vez por todas o que estava acontecendo. Mariana tentou dissuadi-lo, argumentando que seria melhor chamar a polícia, mas Carlos insistia que primeiro precisava ter certeza de que realmente havia algo para se preocupar. Por volta das 2 da manhã, ele viu. Não eram sombras de árvores nem truques de luz. Eram figuras humanas, ou pelo menos algo que se parecia com figuras humanas, paradas em uma fileira irregular do outro lado da cerca. Eram 5 ou 6 silhuetas, imóveis como estátuas, todas voltadas na direção da casa dos Mendonça. Carlos sentiu o sangue gelar nas veias. Pegou uma lanterna potente e desceu até o alpendre, decidido a confrontar quem quer que fossem aqueles invasores. Mas quando acendeu a lanterna na direção da cerca, as silhuetas simplesmente não estavam mais lá. Ele varreu toda a área com o feixe de luz, mas não encontrou nenhum sinal de que alguém estivesse do outro lado. Confuso e inquieto, Carlos voltou para o quarto e contou para Mariana o que havia visto. Ela imediatamente sugeriu que se mudassem de volta para a cidade, pelo menos temporariamente. Mas Carlos se recusou. Dizia que não seria expulso de sua própria terra por alguns invasores, provavelmente jovens da região fazendo brincadeiras de mau gosto. No dia seguinte, ele decidiu verificar pessoalmente o terreno do outro lado da cerca.
Deu a volta por toda a propriedade até encontrar um portão antigo que dava acesso ao campo abandonado dos antigos Tavares. O cadeado estava enferrujado, mas ainda funcionava. Carlos cortou-o com um alicate e entrou na propriedade abandonada. O que encontrou o deixou mais confuso do que antes. O campo estava completamente vazio, coberto apenas por capim alto e algumas plantas rasteiras. Não havia sinal de que alguém tivesse passado por ali recentemente. Nenhuma pegada, nenhum rastro, nenhuma evidência de presença humana. No entanto, quando se aproximou da cerca que dividia as duas propriedades, notou algo peculiar. No solo, exatamente onde havia visto as silhuetas na noite anterior, havia marcas circulares na terra, como se alguém tivesse ficado parado no mesmo lugar por muito tempo. Eram 5 marcas distintas, cada uma do tamanho aproximado de um pé humano, mas perfeitamente circulares e com bordas bem definidas, como se tivessem sido feitas com algum tipo de instrumento. Carlos se abaixou para examinar as marcas mais de perto e sentiu um calafrio subir pela espinha. As marcas não eram superficiais. Elas pareciam ter sido impressas na terra com uma força considerável, como se algo muito pesado tivesse ficado parado ali por horas. Mas o mais perturbador era que não havia marcas de chegada ou saída. As impressões circulares estavam lá, isoladas, como se quem as tivesse feito tivesse simplesmente materializado naquele local. Quando contou sua descoberta para seu Benedito, o administrador ficou visivelmente abalado. Seu Carlos, o senhor precisa me ouvir com atenção. Eu trabalho nessas terras há 40 anos. E há coisas que aprendi a respeitar, mesmo que não entenda completamente. Fale logo, seu Benedito. O homem olhou ao redor, como se tivesse medo de ser ouvido. Aquela cerca não foi construída pelo seu pai nem pelo pai dele. Ela já estava lá quando sua família comprou estas terras. E sabe por que foi feita daquele jeito, com ferro negro e arame farpado? Carlos balançou a cabeça. Porque ela não foi feita para manter o gado dentro. Ela foi feita para manter alguma coisa fora. A revelação de seu Benedito deixou Carlos mais intrigado do que amedrontado. Ele sempre fora um homem racional, formado em engenharia, acostumado a resolver problemas com lógica e metodologia. Decidiu que investigaria a história daquela cerca e da família Tavares por conta própria. Nos dias seguintes, Carlos visitou o cartório da cidade vizinha e pesquisou os registros históricos das propriedades da região. O que descobriu foi mais intrigante do que esperava. A terra que pertencera aos Tavares havia mudado de mãos muitas vezes ao longo dos anos, sempre em circunstâncias estranhas. Desde 1950, pelo menos 7 famílias diferentes haviam morado naquela propriedade, e todas haviam desaparecido ou saído abruptamente. A primeira família a assumir foram os Silveira, em 1953. Segundo os registros, eles haviam deixado a propriedade de forma repentina devido a circunstâncias pessoais. Os móveis e pertences foram leiloados pelo banco. Em 1961, foi a vez dos Santos. A mesma descrição nos documentos. Saída repentina, bens leiloados. O padrão se repetiu com os Oliveira em 1968, os Correia em 1963, os Almeida em 1979 e, finalmente, os Tavares em 1983. Carlos também descobriu que, entre cada família que desaparecia, a propriedade ficava vazia por anos antes que alguém novo se interessasse por ela. E sempre acontecia a mesma coisa. As pessoas se mudavam cheias de planos e esperanças, mas acabavam partindo de forma abrupta, geralmente durante a noite, deixando tudo para trás. Intrigado com essas descobertas, Carlos decidiu visitar a biblioteca municipal para pesquisar jornais antigos da região. Foi lá que encontrou informações que o deixaram realmente preocupado. Em uma edição do Correio Rural, de outubro de 1953,
havia uma pequena nota sobre o desaparecimento da família Silveira. A família de João Silveira, composta pelo casal e 3 filhos menores, abandonou sua propriedade durante a noite de terça-feira, deixando para trás todos os seus pertences. Vizinhos relatam que ouviram gritos vindos da direção da fazenda durante a madrugada, mas quando foram investigar pela manhã, encontraram a casa vazia. O paradeiro da família permanece desconhecido. Uma notícia similar aparecia para cada uma das famílias subsequentes. Sempre a mesma história: desaparecimento noturno, gritos ouvidos pelos vizinhos e nunca mais nenhuma notícia sobre o destino das pessoas. Carlos começou a questionar se sua decisão de ignorar os avisos de seu Benedito havia sido sensata, mas sua natureza teimosa o impedia de admitir que pudesse estar lidando com algo além de sua compreensão. Foi então que os eventos na fazenda dos Mendonça começaram a escalar. A primeira ocorrência realmente preocupante aconteceu em uma noite de agosto. Mariana acordou por volta das 3 da manhã com o som de algo raspando no telhado, como se alguém estivesse caminhando lá em cima com botas de couro. O som era ritmado e deliberado, indo de um lado da casa para o outro, sempre na mesma cadência. Carlos subiu ao sótão com uma lanterna para investigar, mas não encontrou nenhum sinal de invasão. Não havia pegadas na poeira acumulada do chão, nem marcas no telhado quando ele verificou do lado de fora na manhã seguinte. Mas Mariana jurava que havia ouvido os passos, e até mesmo as crianças mencionaram ter sido acordadas pelo barulho no teto. 3 dias depois, foi a vez de Ana fazer uma descoberta perturbadora. A menina estava brincando no quintal quando correu para dentro de casa, chorando e gritando que havia pessoas enterradas perto da cerca dos fundos. Carlos inicialmente pensou que se tratava de imaginação infantil, mas quando Ana insistiu e o levou até o local, ele viu o que a havia assustado. Próximo à cerca, havia 5 pequenos montículos de terra, dispostos em linha, como se fossem túmulos improvisados. Eles não estavam lá no dia anterior. Carlos tinha certeza disso, pois havia passado por aquela área durante sua ronda matinal. Os montículos eram pequenos, do tamanho aproximado de uma pessoa deitada, e cada um tinha uma pequena cruz feita de gravetos fincada no topo. Carlos chamou seu Benedito imediatamente. Quando o administrador viu os montículos, seu rosto perdeu toda a cor. "Meu Deus!" murmurou tirando o chapéu. "Eles estão tentando atravessar." "Quem está tentando atravessar? Do que você está falando?" Benedito olhou para Carlos com uma expressão de puro pavor. "Seu Carlos, o senhor precisa tirar sua família daqui, hoje mesmo. Essas marcas, elas aparecem sempre antes que aconteça a mesma coisa que aconteceu com todas as outras famílias." Carlos começou a perder a paciência. "Seu Benedito, chega de mistério. Me conte tudo o que você sabe sobre essa história, agora." O administrador olhou ao redor, como se esperasse ver alguém os observando, e então começou a contar uma história que faria qualquer pessoa racional questionar sua própria sanidade. Há muito tempo, antes de qualquer família se mudar para aquela terra, Benedito começou, apontando para o campo abandonado. Aconteceu uma tragédia terrível naquela região. Era 1949. E uma família de trabalhadores rurais estava acampada ali temporariamente, enquanto procurava trabalho nas fazendas da redondeza. Carlos escutava atentamente, embora sua mente racional continuasse procurando explicações lógicas para tudo. Era uma família de 5 pessoas: o pai, a mãe e 3 filhos pequenos. Eles haviam montado um acampamento improvisado perto de onde hoje fica a cerca e estavam planejando seguir viagem no dia seguinte. Mas durante a noite, alguma coisa aconteceu. Algo terrível. O que aconteceu? Ninguém sabe ao certo. Na manhã seguinte,
Outros trabalhadores que passavam pela região encontraram o acampamento destruído e os 5 corpos espalhados pelo chão. Mas a maneira como eles morreram não foi natural, seu Carlos. Não foi obra de animal nem de gente comum. Benedito pausou, limpando o suor da testa com um lenço surrado. Os corpos estavam, como posso dizer, estavam marcados. Como se alguma coisa tivesse sugado a vida deles de uma forma que ninguém conseguia explicar. E eles foram enterrados ali mesmo, no local onde morreram, porque ninguém sabia de onde vinham nem tinha como localizar outros parentes. Carlos sentia sua racionalidade sendo testada. E qual a relação disso com a cerca? A cerca foi construída alguns anos depois, quando as primeiras famílias começaram a se mudar para aquela terra. Mas elas não conseguiam ficar. Todas relatavam a mesma coisa. Durante a noite, viam 5 figuras paradas do outro lado da cerca, sempre na mesma posição, sempre observando. E depois começavam a acontecer coisas estranhas na propriedade delas. Objetos que se moviam sozinhos, animais que morriam sem explicação, crianças que falavam com amigos invisíveis que só elas conseguiam ver. A história de Benedito estava começando a fazer um sentido perturbador na mente de Carlos. As 5 silhuetas que via durante a noite, os 5 montículos que haviam aparecido no quintal, as 5 marcas circulares que encontrara do outro lado da cerca. E a cerca de ferro negro foi a única coisa que funcionou, pelo menos por um tempo. As famílias que moravam aqui na sua propriedade nunca tiveram problemas, porque a cerca mantinha eles do lado de lá. Mas parece que agora eles estão ficando mais fortes, ou mais desesperados. Carlos olhou para os montículos aos seus pés. Você está dizendo que essas marcas no chão são túmulos? Não são túmulos de verdade, seu Carlos. São... Como posso explicar? São tentativas. Eles estão tentando criar um caminho para atravessar a cerca. E quando conseguirem... Benedito não precisou terminar a frase. Carlos entendeu perfeitamente o que o homem estava tentando dizer. Naquela noite, Carlos não disse nada para Mariana sobre a conversa com Benedito, mas ficou acordado observando a cerca dos fundos pela janela. Por volta da meia-noite, elas apareceram novamente, as 5 silhuetas paradas exatamente onde estavam os montículos de terra do lado da propriedade dos Mendonça. Mas desta vez, elas pareciam mais nítidas, mais definidas. Carlos conseguia distinguir contornos humanos. Um homem alto, uma mulher menor ao seu lado e 3 figuras menores que obviamente eram crianças. Eles estavam de mãos dadas, formando uma linha, todos voltados na direção da casa. O que mais perturbou Carlos foi perceber que quanto mais olhava para elas, mais claras ficavam. Era como se estivessem ganhando substância, se tornando mais reais a cada segundo que passava. E então, para seu horror absoluto, a figura do homem levantou lentamente o braço e acenou na direção da janela onde Carlos estava observando. Carlos recuou imediatamente, o coração batendo descompassado. Quando voltou a olhar alguns segundos depois, as figuras haviam desaparecido, mas os montículos no quintal pareciam mais altos, mais definidos. Na manhã seguinte, Carlos tomou uma decisão. Contra todos os conselhos de seu Benedito, decidiu que iria até o campo abandonado durante o dia e tentaria encontrar os verdadeiros túmulos da família que morrera em 1949. Se realmente existissem, talvez pudesse encontrar uma maneira de resolver aquela situação de uma vez por todas. Mariana tentou dissuadi-lo, especialmente depois que ele contou sobre o aceno da figura durante a noite, mas Carlos estava determinado. Disse que não podia continuar vivendo com medo em sua própria propriedade. Armado com uma pá, um detector de metais emprestado de um conhecido e uma câmera para documentar qualquer coisa que encontrasse,
Carlos atravessou o portão dos fundos e entrou no campo abandonado por volta das 10 da manhã de uma sexta-feira ensolarada. A busca não foi difícil. Seguindo as indicações de Benedito sobre o local aproximado onde acontecera a tragédia em 1949, Carlos encontrou uma área onde a vegetação crescia de forma diferente do resto do campo. Havia 5 manchas circulares, onde o capim era mais escuro e crescia mais espesso, formando um padrão que claramente não era natural. Quando passou o detector de metais sobre essas áreas, o aparelho disparou imediatamente. Havia definitivamente algo enterrado ali. Carlos começou a cavar na primeira mancha circular. Não precisou cavar muito fundo. A cerca de meio metro de profundidade, sua pá tocou em algo que claramente não era terra nem pedra. Com cuidado, ele removeu a terra ao redor e descobriu o que pareciam ser restos de roupas antigas e alguns ossos humanos em estado de decomposição avançada. O estômago de Carlos se revirou, mas ele forçou-se a continuar. Tirou fotos de tudo e depois cobriu cuidadosamente o primeiro local antes de passar para o segundo. O padrão se repetiu. A meio metro de profundidade, mais restos humanos, claramente enterrados há décadas. Quando terminou de verificar os 5 locais, Carlos tinha a confirmação de que a história de Benedito era verdadeira. Havia realmente 5 pessoas enterradas naquele campo, exatamente onde as aparições costumavam se manifestar. Mas sua descoberta mais perturbadora ainda estava por vir. Ao fotografar o último local, Carlos notou algo estranho na terra recém-revirada. Havia pegadas ao redor da área que ele havia escavado. Pegadas recentes, feitas na terra úmida da manhã. Pegadas que definitivamente não eram suas. Carlos verificou suas próprias botas. O padrão do solado era completamente diferente. As pegadas misteriosas eram mais largas, mais fundas e tinham uma forma peculiar, como se tivessem sido feitas por pés descalços, mas com contornos perfeitamente circulares, idênticas às marcas que havia encontrado semanas antes. Olhando ao redor com nervosismo crescente, Carlos percebeu que não estava sozinho no campo abandonado. A uns 50 metros de distância, próximo à cerca que dividia as duas propriedades, havia uma figura parada, observando-o. Era a silhueta de um homem alto, vestindo o que pareciam ser roupas de trabalhador rural, dos anos 1940 ou 1950. Carlos não conseguia distinguir o rosto da figura devido à distância e ao contraste da luz do sol, mas podia sentir que estava sendo observado com uma intensidade quase física. Carlos gritou um "Olá" na direção da figura, mas não houve resposta. A silhueta permaneceu imóvel, como uma estátua. Reunindo coragem, Carlos começou a caminhar na direção da figura, mas a cada passo que dava, ela parecia ficar mais distante, como se estivesse recuando na mesma velocidade em que ele avançava. Frustrado e cada vez mais nervoso, Carlos parou de se aproximar. Imediatamente a figura também parou de recuar. Eles ficaram ali, se observando à distância, em um impasse silencioso que durou vários minutos. Foi então que Carlos ouviu as vozes. Primeiro foi apenas um sussurro, tão baixo que ele pensou que pudesse ser o vento nas folhas secas. Mas o campo abandonado tinha poucas árvores e o dia estava quase sem vento. Os sussurros foram ficando mais audíveis e logo Carlos percebeu que eram vozes humanas, falando palavras que não conseguia distinguir completamente. As vozes pareciam vir de várias direções ao mesmo tempo, como se ele estivesse cercado por pessoas sussurrando. Então, gradualmente, Carlos começou a distinguir o que estavam dizendo. Ajude-nos, ajude-nos, não conseguimos descansar, ajude-nos a atravessar. O sangue de Carlos gelou. As vozes eram de homem, mulher e crianças, exatamente como seria esperado de uma família de 5 pessoas, e elas estavam claramente pedindo ajuda. A figura distante levantou o braço e acenou,
exatamente como havia feito durante a noite. Desta vez, porém, Carlos conseguiu ver que não era um aceno de cumprimento, mas um gesto pedindo para que ele se aproximasse. Todo o instinto racional de Carlos gritava para que ele saísse dali imediatamente. Mas havia algo na situação que o impedia de simplesmente fugir. Talvez fosse curiosidade científica, ou talvez fosse uma estranha compaixão pelas vozes que pediam ajuda. Por qualquer motivo, ele se encontrou caminhando lentamente na direção da figura. Desta vez, a silhueta não recuou. Permaneceu parada, aguardando sua aproximação. Conforme Carlos se aproximava, a figura foi ficando mais nítida, mais real. Era definitivamente um homem, alto e magro, vestindo calças de trabalho e uma camisa simples. Tinha o rosto queimado pelo sol e as mãos calejadas de quem trabalhava na terra. Quando Carlos chegou a cerca de 10 metros da figura, ela falou. Sua voz era clara e humana, sem nada de sobrenatural ou assombrado. Você é o novo dono da terra ao lado. Carlos assentiu, ainda em choque por estar tendo uma conversa aparentemente normal com o que certamente era uma aparição. Meu nome é João Silva, a figura continuou. Esta é minha família. Ele gesticulou. E Carlos percebeu que havia outras figuras ao redor, menos nítidas que João, mas claramente presentes. Nós morremos aqui em 1949. Eu sei, Carlos conseguiu dizer. Encontrei seus túmulos. João assentiu gravemente. Sabemos que você encontrou. É por isso que finalmente podemos falar com você. Todas as outras pessoas que vieram aqui antes, elas nunca nos procuraram de verdade. Sempre fugiam antes que pudéssemos explicar. Explicar o quê? A expressão de João se tornou ainda mais grave. Nós não morremos por acidente ou por doença, Senhor. Fomos mortos por algo que ainda está aqui nesta terra. Algo que acordou quando começamos a escavar para fazer nosso acampamento e que desde então tem se alimentado de qualquer família que tenta se estabelecer aqui. Carlos sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Se alimentado como? De medo, de desespero, de vida. Cada família que veio depois de nós alimentou essa coisa, até que ela ficasse forte o suficiente para matá-los também. E então eles se juntaram a nós, presos aqui, incapazes de descansar. E as outras famílias que desapareceram, os Silveira, os Santos, todos os outros. João gesticulou novamente e Carlos viu mais figuras se materializando ao redor deles. Homens, mulheres, crianças, todos vestindo roupas de épocas diferentes. Todos com a mesma expressão de tristeza e desespero. Todos nós estamos aqui, João disse, presos nesta terra, sendo usados como iscas para atrair novas vítimas. A coisa que nos matou, ela usa nossa aparência para assustar as famílias novas, para se alimentar do medo delas, até que fique forte o suficiente para matá-las também. Carlos olhou ao redor para todas as figuras espectrais. Quantos são vocês? 28 pessoas ao todo, respondeu uma voz feminina. Uma mulher se aproximou, carregando uma criança pequena no colo. 7 famílias ao longo de mais de 70 anos. A realidade da situação começou a se cristalizar na mente de Carlos. Sua família não estava sendo assombrada por fantasmas vingativos. Eles estavam sendo usados como alimento por alguma entidade que se sustentava através do terror e do desespero humano. O que vocês querem de mim? Carlos perguntou. João olhou para os outros espíritos antes de responder. Queremos que você nos ajude a parar essa criatura antes que sua família se torne sua próxima refeição. E antes que vocês se juntem a nós aqui, presos para sempre. Como posso fazer isso? Foi então que Carlos ouviu um som que fez todo o sangue do seu corpo gelar. Era um rugido baixo e gutural, vindo de algum lugar abaixo da terra, como se algo gigantesco estivesse se movendo nas profundezas do campo.
Todas as figuras espectrais recuaram imediatamente com expressões de terror absoluto. Ela sabe que estamos conversando, sussurrou João urgentemente. Você precisa sair daqui agora. Volte para sua família e prepare-se. Esta noite, ela vai tentar atravessar a cerca. O rugido subterrâneo ficou mais forte e Carlos sentiu o chão vibrar sob seus pés. As figuras espectrais começaram a se desvanecer, mas João conseguiu gritar uma última instrução antes de desaparecer completamente. O ferro negro da cerca é a única coisa que ainda a mantém afastada. Não deixe que ela quebre a cerca. Carlos correu de volta para sua propriedade como nunca havia corrido na vida. Seus pulmões ardiam e seu coração batia descompassado quando finalmente atravessou o portão dos fundos e o trancou atrás de si. Mas mesmo em sua própria terra, ele podia sentir algo o observando. Algo malévolo e faminto que havia despertado por completo. Quando chegou à casa, Mariana imediatamente percebeu que algo estava terrivelmente errado. Carlos estava pálido, suado, e seus olhos tinham uma expressão de terror que ela nunca havia visto antes. Carlos, o que aconteceu? Você está bem? Entre respirações ofegantes, Carlos contou tudo para sua esposa. Os túmulos que encontrou, a conversa com os espíritos e a advertência sobre a criatura que estava tentando atravessar a cerca. Mariana escutou tudo em silêncio crescente, sua expressão passando de preocupação para a incredulidade e finalmente para horror. Nós precisamos sair daqui, ela disse assim que Carlos terminou. Agora mesmo. Pegamos as crianças e vamos para a cidade. Não podemos, Carlos respondeu, balançando a cabeça. Se sairmos agora, sem resolver isso, a coisa vai apenas esperar pela próxima família. E além disso, João me disse que ela fica mais forte a cada família que mata. Se não pararmos ela agora, você está falando como se realmente acreditasse nisso tudo. Carlos olhou pela janela na direção da cerca dos fundos. Mesmo em plena luz do dia, ele podia jurar que via sombras se movendo do outro lado. Eu vi, Mariana. Falei com eles. E essa coisa, seja lá o que for, ela está ficando cada vez mais forte. Os montículos no nosso quintal, os barulhos no telhado, tudo isso são sinais de que ela está se preparando para atravessar. Mariana se sentou pesadamente em uma cadeira. O que você quer fazer? Carlos pensou por um momento. Primeiro, vamos chamar Seu Benedito. Ele sabe mais sobre isso do que nos contou. Depois, vamos nos preparar para a noite. Se a cerca de ferro negro é mesmo a única coisa que a mantém afastada, então precisamos ter certeza de que ela permanecerá intacta. Quando Seu Benedito chegou e Carlos contou sobre sua experiência no campo abandonado, o administrador não demonstrou surpresa. Na verdade, ele parecia quase aliviado por finalmente poder falar abertamente sobre o assunto. Eu esperava que esse dia chegasse, Benedito disse, tirando o chapéu. Meu pai trabalhou nessas terras antes de mim, e o pai dele também. Nossa família sempre soube da responsabilidade de manter essa cerca em pé e de avisar os donos da propriedade sobre o perigo. Por que nunca nos contaram tudo desde o início? Mariana perguntou, claramente irritada. Porque a maioria das pessoas não acredita, e quando não acreditam, relaxam a guarda. É melhor que tenham medo das lendas do que ignorar completamente o perigo real. Carlos se inclinou para a frente. Seu Benedito, o senhor sabe exatamente o que é essa criatura? O homem idoso suspirou profundamente. Meu avô me contou histórias sobre isso quando eu era criança. Ele dizia que existem lugares na Terra onde o véu entre o mundo dos vivos e o dos mortos é mais fino. Lugares onde coisas antigas podem despertar se forem perturbadas. E foi isso que aconteceu quando aquela família acampou lá em 1949. Pelo que meu avô me contou, sim. Eles estavam cavando para fazer uma fogueira e uma latrina temporária quando encontraram algo que deveria ter permanecido enterrado.
algo muito antigo, de uma época anterior aos índios que viviam nesta região. Benedito pausou, olhando pela janela na direção da cerca dos fundos. A coisa que eles despertaram, ela se alimenta de terror e desespero humano, mas precisa de tempo para se tornar forte o suficiente para matar. Então, ela assombra suas vítimas primeiro, se nutrindo do medo delas, até ficar poderosa o suficiente para o golpe final. E depois ela usa os espíritos das pessoas que matou para atrair novas vítimas. É um ciclo que tem se repetido há mais de 70 anos. Carlos absorveu essas informações. Mas por que nossa família? Por que agora? Porque vocês são os primeiros proprietários desta terra que realmente investigaram o que estava acontecendo em vez de simplesmente fugir. E isso despertou completamente a atenção da criatura. Ela sabe que vocês são uma ameaça. O sol estava começando a se pôr quando terminaram de discutir um plano. Carlos havia decidido que enfrentaria a situação de frente, mas tomaria todas as precauções possíveis. Mariana e as crianças ficariam trancadas no quarto do andar de cima, que ficava do lado oposto da casa em relação à cerca dos fundos. Benedito ficaria com eles, armado com uma espingarda, enquanto Carlos montaria guarda do lado de fora, próximo à cerca. A teoria era simples. Se a cerca de ferro negro realmente mantinha a criatura afastada, então Carlos precisava protegê-la a todo custo. Se a coisa tentasse quebrar ou danificar a cerca durante a noite, ele estaria lá para impedi-la. E se ela for forte demais para você? Mariana perguntou, enquanto trancavam as janelas do quarto. Então, pelo menos, vamos saber exatamente com o que estamos lidando, Carlos respondeu, verificando sua lanterna e a pistola calibre .38 que havia comprado anos atrás para proteção pessoal, mas nunca havia usado. Quando a escuridão finalmente caiu sobre a fazenda, a atmosfera mudou completamente. O silêncio habitual da noite no campo foi substituído por uma tensão quase palpável. Até os grilos pareciam hesitantes em fazer seus ruídos costumeiros. Carlos se posicionou no alpendre com uma cadeira voltada para a cerca dos fundos. Tinha uma visão clara de toda a extensão da divisa, e a lua cheia fornecia iluminação suficiente para que ele pudesse detectar qualquer movimento incomum. Por volta das 10 da noite, as primeiras manifestações começaram. Foram pequenas no início, luzes piscando do outro lado da cerca, como se alguém estivesse acendendo e apagando lanternas. Depois vieram os sussurros trazidos pelo vento noturno, vozes de homens, mulheres e crianças, misturadas em uma cacofonia de lamentos e pedidos de socorro. Carlos forçou-se a permanecer calmo. João havia explicado que os espíritos das famílias mortas eram forçados a participar da encenação da criatura, tentando atrair novas vítimas através do terror. Isso significava que nem tudo que ele veria ou ouvisse seria real. Por volta das 11h30, as silhuetas apareceram. Desta vez, não eram apenas 5 figuras. Carlos contou pelo menos 20 pessoas paradas do outro lado da cerca, todas em uma linha irregular, todas voltadas na direção da casa. Homens, mulheres, crianças, todos vestindo roupas de épocas diferentes, todos com a mesma expressão de desespero que ele havia visto durante o dia. Mas havia algo diferente nessa aparição. As figuras pareciam mais sólidas, mais reais, e elas estavam se movendo. Lentamente, mantendo a formação em linha, os espíritos começaram a caminhar na direção da cerca. Carlos se levantou da cadeira, a mão instintivamente indo para a pistola no cinto. Quando as figuras chegaram à cerca de ferro negro, pararam abruptamente, como se tivessem esbarrado em uma parede invisível. Por vários minutos, elas permaneceram ali, imóveis, como se estivessem estudando a barreira que as impedia de avançar. Então, uma por uma, começaram a estender as mãos na direção da cerca. Carlos observou, fascinado e horrorizado,
quando as mãos espectrais tocaram os fios de arame farpado. Faíscas azuis brilharam nos pontos de contato e as figuras recuaram imediatamente, como se tivessem levado choques elétricos. O ferro negro realmente funciona, Carlos murmurou para si mesmo, mas sua sensação de alívio durou pouco. O rugido que ele havia ouvido durante o dia voltou, muito mais forte agora. O som parecia vir de baixo da terra, como se algo gigantesco estivesse se movendo nas profundezas do campo abandonado. O chão tremeu, e Carlos pôde sentir as vibrações até mesmo através das tábuas do alpendre. As figuras espectrais se afastaram da cerca, claramente apavoradas. Elas se agruparam a uma distância segura, apontando para algo que Carlos não conseguia ver. Foi então que ele viu a cerca começar a se mover. Não era o vento. Os mourões de ferro negro estavam vibrando violentamente, como se alguma força invisível estivesse tentando arrancá-los do chão. O arame farpado estalava e chiava, produzindo sons metálicos agudos que cortavam o ar noturno. Carlos sacou sua pistola e acendeu a lanterna mais potente que possuía, direcionando o feixe de luz para a cerca. O que viu o fez questionar sua própria sanidade. Havia algo do outro lado da cerca, algo que sua mente racional se recusava a processar completamente. Era grande, muito grande, e parecia ser feito de sombra sólida e terra em movimento. Não tinha uma forma definida, mas Carlos podia distinguir o que pareciam ser tentáculos ou braços se estendendo da massa central, agarrando os mourões de ferro e tentando arrancá-los do solo. A criatura, porque claramente era isso que estava atacando a cerca, emitia o rugido gutural que Carlos havia escutado antes, mas agora ele podia ouvir outras coisas misturadas no som. Gritos humanos, lamentos de desespero, vozes pedindo socorro em uma cacofonia de terror. Um dos mourões começou a se soltar. Carlos não pensou duas vezes. Correu na direção da cerca, gritando e disparando sua pistola na direção da massa sombria. As balas pareciam atravessar a criatura sem causar dano algum, mas o barulho e a luz da lanterna fizeram com que ela recuasse momentaneamente. Aproveitando a oportunidade, Carlos correu até o mourão que estava se soltando e tentou empurrá-lo de volta para a posição original. Suas mãos tocaram o ferro negro e ele imediatamente sentiu uma sensação estranha, como se o metal estivesse vibrando com algum tipo de energia própria. A criatura rugiu de raiva e investiu novamente contra a cerca. Desta vez, concentrando seus esforços em um ponto específico onde dois mourões se encontravam. Carlos viu com horror que ela estava conseguindo criar uma pequena abertura, dobrando os fios de arame farpado para os lados. Desesperado, Carlos gritou na direção da casa: "Benedito, traga a solda elétrica do galpão, rápido!" Enquanto aguardava ajuda, Carlos fez a única coisa que conseguiu pensar. Posicionou-se diretamente na frente da abertura que a criatura estava tentando criar, bloqueando fisicamente sua passagem. A massa sombria parou seus ataques à cerca e se voltou para Carlos. Por um momento terrível, ele sentiu como se estivesse sendo estudado por uma inteligência antiga e malévola. Então, a criatura falou. Não falou com uma voz própria, mas usando as vozes de todas as pessoas que havia matado ao longo dos anos. Era um coro macabro de homens, mulheres e crianças, todas falando em uníssono. "Saia do caminho, Carlos Mendonça. Você não pode nos impedir para sempre. Sua família será nossa, como todas as outras foram. E você se juntará a nós, ajudando a atrair a próxima." "Isso nunca vai acontecer", Carlos respondeu, surpreendendo-se com a firmeza de sua própria voz. A criatura riu e o som era como vidro sendo quebrado misturado com gritos de agonia. "Você acha que o ferro pode nos deter para sempre? Nós somos mais velhos que sua cerca, mais velhos que sua família, mais velhos que esta terra." Foi então que Benedito chegou correndo com a máquina de solda portátil do galpão.
Sem perder tempo com explicações, ele conectou o equipamento a um gerador pequeno e começou a soldar a abertura que a criatura havia criado na cerca. As faíscas da solda pareciam causar dor física à massa sombria. Ela recuou com um rugido de raiva e frustração, mas não desistiu completamente. Em vez disso, começou a atacar outros pontos da cerca simultaneamente, forçando Carlos e Benedito a correrem de um lado para o outro, tentando reparar os danos mais rapidamente do que ela conseguia causá-los. A batalha durou horas. A cada mourão que ela afrouxava, eles soldavam de volta. A cada fio de arame que ela quebrava, eles substituíam imediatamente. Era uma corrida contra o tempo, e Carlos começou a perceber que estavam perdendo. A criatura era incansável, mas ele e Benedito eram apenas humanos. Por volta das 4 da manhã, ambos estavam exaustos, e a máquina de solda estava começando a falhar devido ao uso excessivo. Foi quando Carlos teve uma ideia desesperada. Benedito, você disse que essa coisa se alimenta de terror e desespero, certo? Sim, mas por quê? E se em vez de ter medo dela, eu fizesse ela ter medo de mim? Benedito olhou para Carlos como se ele tivesse enlouquecido. Como você vai fazer uma criatura desse tamanho ter medo de você? Carlos apontou para a massa sombria que continuava atacando a cerca. Olhe para ela. Mesmo com todo esse poder, ela ainda precisa quebrar uma cerca de ferro para chegar até nós. Isso significa que ela tem limitações. Tem medo de alguma coisa. Do ferro negro. Não apenas do ferro. Lembra do que João me disse? Eles foram mortos quando estavam cavando e encontraram algo antigo. E se essa coisa não for apenas uma criatura que se alimenta de medo? E se ela for algo que foi aprisionado há muito tempo, e a única razão pela qual ela pode sair do lugar onde está enterrada é se conseguir energia suficiente através do terror? Benedito parou de trabalhar na cerca e olhou para Carlos. O que você está sugerindo? Que talvez possamos aprisioná-la novamente. Mas para isso, eu preciso ir até onde ela realmente está. Você está maluco? Isso é suicídio! Carlos olhou para a casa onde sua família estava escondida. Se não tentarmos algo drástico, ela vai acabar entrando, e então será tarde demais. Antes que Benedito pudesse impedi-lo, Carlos escalou a cerca danificada e pulou para o outro lado, entrando no campo abandonado. O efeito foi imediato. A criatura parou completamente seus ataques à cerca e se voltou para Carlos. Todas as figuras espectrais que estavam observando à distância desapareceram instantaneamente. Carlos se encontrou sozinho no campo abandonado, face a face com algo que sua mente ainda se recusava a compreender completamente. A massa sombria se aproximou lentamente e, conforme se movia, Carlos conseguiu distinguir melhor sua verdadeira natureza. Não era exatamente uma criatura no sentido tradicional. Era mais como uma concentração de ódio, fome e desespero que havia adquirido substância física ao longo de décadas de alimentação. E no centro dessa massa, Carlos podia ver fragmentos de ossos e objetos antigos, como se a criatura tivesse sido construída ao redor de restos arqueológicos muito antigos. Finalmente, a criatura disse com suas vozes múltiplas: Você veio até nós voluntariamente. Isso tornará tudo mais fácil. Carlos respirou fundo e fez algo que surpreendeu até mesmo a si próprio. Riu. Você sabe o que eu acho engraçado? Ele disse, caminhando lentamente na direção da criatura. Durante semanas eu tive medo de você. Minha família teve medo. Mas agora que estou aqui cara a cara com você, eu percebo uma coisa. A massa sombria parou de se mover. O que você percebe? Que você tem muito mais medo do que qualquer um de nós. A criatura rugiu de raiva. Nós não temos medo de nada. Somos a fonte do medo. É mesmo? Carlos continuou caminhando, mantendo sua voz calma e controlada. Então por que você nunca saiu deste campo?
Por que precisa de uma cerca quebrada para se mover? Por que tem que esperar famílias se mudarem para perto, em vez de simplesmente ir atrás delas? Silêncio! Você está presa aqui, não está? Presa neste lugar específico, alimentando-se apenas do que consegue atrair para perto. Você não é uma predadora poderosa. Você é um parasita faminto e desesperado. A criatura investiu contra Carlos com fúria, mas ele não recuou. Em vez disso, continuou falando. E sabe qual é a parte mais patética? Você nem mesmo matou todas essas famílias sozinha. Você as assustou até a morte, como um espantalho gigante. Porque no fundo mesmo, você é fraca demais para matar alguém diretamente. A massa sombria parou a poucos metros de Carlos, tremendo de raiva. Nós vamos mostrar o quão fracos nós somos quando esmagarmos você. Vai mesmo? Carlos sorriu. Então por que não fez isso ainda? Estou aqui sozinho, desarmado. Por que não me mata agora? Foi então que Carlos percebeu a verdade. A criatura estava tentando se aproximar dele, mas alguma coisa a impedia. Ela conseguia chegar apenas até certo ponto antes de ser forçada a parar. Você nem pode sair do local onde está enterrada, pode? Carlos disse, a realização atingindo-o como um raio. Por isso, os túmulos estão todos naquele lugar específico. Por isso, a cerca funciona. Você está aprisionada em uma área muito pequena e a única maneira de afetar o mundo exterior é através do terror à distância. A criatura emitiu um som que era parte rugido, parte lamento. Chega, chega de palavras. Carlos olhou ao redor e viu exatamente o que estava procurando. No centro da área onde havia encontrado os túmulos durante o dia, havia uma depressão no solo que ele não havia notado antes. Uma depressão circular, perfeitamente simétrica, como se algo grande tivesse sido enterrado ali há muito tempo. É ali que você está, não é? Carlos apontou para a depressão. É ali o seu verdadeiro corpo. Tudo isso é apenas uma projeção. Carlos começou a caminhar na direção do local e imediatamente a criatura entrou em pânico. As vozes se multiplicaram em uma cacofonia desesperada. Não! Fique longe! Você não entende o que está fazendo. Ah, mas eu entendo perfeitamente, Carlos respondeu, tirando uma pequena pá dobrável da mochila que havia trazido. Você foi enterrada aqui há muito tempo. Provavelmente por pessoas que sabiam exatamente como lidar com sua espécie. E ao longo dos anos, você conseguiu acumular poder suficiente para criar essas projeções e atrair vítimas. Mas seu corpo real ainda está enterrado bem aqui. Carlos começou a cavar na depressão circular. A cada pasada que dava, a criatura gritava mais alto e suas projeções ficavam mais fracas. Ela tentava atacá-lo, mas suas tentáculas sombrias passavam através dele como fumaça. Pare! Se você nos libertar completamente, nós destruiremos tudo. Toda a região. Não vou libertá-la, Carlos respondeu, continuando a cavar. Vou fazer o oposto. A cerca de 1,5 metros de profundidade, sua pá bateu em algo sólido. Carlos limpou a terra ao redor e descobriu o que parecia ser uma grande pedra circular, coberta de símbolos gravados que não conseguia identificar. Mas no centro da pedra havia uma rachadura, como se algo tivesse tentado quebrar o selo de dentro para fora. Encontrei, Carlos murmurou. Ele tinha na mochila um frasco pequeno de ferro fundido que havia trazido do galpão, cheio de pregos de ferro negro que havia retirado de uma cerca velha. Sem hesitar, Carlos despejou o conteúdo do frasco na rachadura da pedra. O efeito foi imediato e dramático. A criatura emitiu um grito que parecia vir das profundezas da terra, um som de agonia pura que fez o chão tremer. Suas projeções se desintegraram instantaneamente e até mesmo as figuras espectrais das famílias mortas apareceram por um momento, não mais aprisionadas, mas livres. João Silva se aproximou de Carlos, seu rosto mostrando uma expressão de paz que não havia há décadas. Obrigado, ele disse simplesmente. Você nos libertou.
todos nós. Para onde vocês vão agora? Carlos perguntou. João sorriu. Para onde sempre deveríamos ter ido, para o descanso. A uma por uma, as figuras espectrais se desvaneceram, não com desespero, mas com gratitude. A última a partir foi uma criança pequena que acenou para Carlos antes de desaparecer completamente. O silêncio que se seguiu era diferente do silêncio tenso da noite anterior. Era um silêncio de paz, de resolução. Carlos cobriu novamente a pedra com terra, mas desta vez colocou uma cruz de ferro negro no local, feita com pedaços da cerca velha. Seria um lembrete permanente do que havia acontecido ali e uma proteção adicional, caso algum dia alguém tentasse escavar no local novamente. Quando voltou para sua propriedade, encontrou Mariana, as crianças e seu Benedito esperando no alpendre. Todos tinham visto a luz brilhante que se irradiou do campo abandonado quando o selo foi reparado, e todos haviam sentido a mudança na atmosfera. Acabou? Mariana perguntou, abraçando o marido. Acabou, Carlos confirmou. Para sempre. Nos meses que se seguiram, a fazenda dos Mendonça voltou a ser o que sempre deveria ter sido, um lugar de paz e tranquilidade. As crianças pararam de ver figuras do outro lado da cerca. Os animais voltaram a pastar normalmente perto da divisa, e a própria cerca de ferro negro começou a mostrar sinais de ferrugem normal, como se sua energia sobrenatural tivesse se esgotado. Carlos nunca contou todos os detalhes daquela noite para ninguém, além de sua família imediata e seu Benedito. Mas ele manteve a cruz de ferro negro no campo abandonado. E uma vez por mês ia até lá para verificar se tudo estava em ordem. Um ano depois, uma família nova se interessou pela propriedade abandonada. Carlos fez questão de conversar pessoalmente com eles, não para desencorajá-los, mas para explicar a história do lugar e a importância de manter a cruz no local onde estava. Hoje, 5 anos depois, a família vive pacificamente na antiga propriedade dos Tavares. Eles construíram sua casa longe da área onde ficava a cruz e transformaram o local em um pequeno memorial para as famílias que perderam suas vidas ali. Carlos ainda administra sua fazenda com sucesso e suas crianças, agora adolescentes, cresceram ouvindo a história verdadeira do que aconteceu naquela noite. Eles sabem que há coisas no mundo que a ciência ainda não consegue explicar completamente, mas também sabem que coragem e determinação podem superar até mesmo os medos mais antigos. E nas noites claras, quando a lua cheia ilumina os campos da região, os moradores locais às vezes juram que conseguem ver uma luz suave brilhando sobre o memorial, como se fosse um farol guiando os espíritos perdidos para o descanso eterno. Seu Benedito, agora com mais de 70 anos, continua trabalhando na fazenda dos Mendonça. Ele diz que finalmente pode dormir em paz, sabendo que cumpriu a responsabilidade que sua família carregou por gerações. E quando os jovens da região perguntam sobre as histórias antigas da área, ele sempre termina suas explicações com a mesma frase: tem coisas neste mundo que são maiores que nossa compreensão, mas também tem coisas em nós que são maiores que nossos medos. E assim termina a nossa história de hoje. Se você chegou até aqui, deixe nos comentários se já teve alguma experiência estranha no campo ou se conhece alguma história similar em sua região. E lembre-se, coragem não é a ausência do medo, mas a decisão de fazer o que é certo mesmo sentindo medo. Se você gostou desta história, deixe seu like e se inscreva no canal para mais relatos do interior brasileiro. Até a próxima e cuidado com as cercas que encontrar pelo caminho.